Olá, bom dia. Vamos a mais um vídeo no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O vídeo de agora, essa manhã, essa início de tarde, né? De domingo, primeiro domingo aí de 2026, né? Acho que é o primeiro domingo de 2026. Eu vou falar sobre uma história antiga, né? Uma história que não tem nada de sobrenatural. É uma história de sucesso de uma pessoa e é uma história que revela o lado oculto daqueles que se dizem seu amigo, né? Muitas vezes as pessoas vêm e batem nas suas costas, né? Isso aí que é seu amigo, que é seu colega, e depois não é nada, né? A gente sabe, a gente observa, Deus nos mostra isso. Mas tem pessoas que não fazem questão de esconder esse lado oculto aí, esse lado de traição, esse lado de que deseja o mal para você, né? Só que essa história de hoje tem um final feliz. Meu pai me contava que naquela época que eles moravam lá em Bananal, viviam na fazenda, os fazendeiros eram pessoas simples, pessoal. Eles trabalhavam junto com os funcionários, pegavam na foice, no enxadão, tiravam leite. O rico daquela época, o fazendeiro naquela época era rico, era um empresário, né? Um empresário do campo, mas era um empresário. E o que aconteceu? Meu pai tinha um tio dele que tinha vários filhos, então meu pai trabalhava junto com eles, estudava junto com essas crianças que eram melhores, mas viviam a vida como viviam as crianças dos funcionários. Vestiam os mesmos tipos de roupa, estudavam nas mesmas escolas rurais, só deixavam de estudar ali quando terminava até a quarta série, daí seguiam, né? Como era o sistema antigamente, que aí infelizmente para você estudar mais antigamente você tinha que ter mais. Ou ser fruto do seu suor, né? Da sua dedicação em cima daquilo ali, né? Então não havia essa diferença entre as crianças ali, os filhos dos fazendeiros e os filhos dos funcionários. E meu pai, ele trabalhava às vezes pro tio dele. Eu esqueci o nome do tio dele, né? Mas do filho eu sei. Não, era tio Neco que ele falava. E aí estudava junto com os filhos do tio dele. E também, às vezes, trabalhava na fazenda. E todos trabalhavam iguais ali nessa fazenda. Passado um tempo, um deles, que foi colega de infância de meu pai na roça, depois nunca mais se viram, né? Ele foi embora para São Paulo. São Paulo, naquela época, nos anos 60, 50, era sinal de glória, né? Talvez até hoje seja, dependendo da sua situação. Dependendo da sua situação aí, voltada aos estudos, né? Da sua situação acadêmica, né? Vamos dizer assim. E ainda é, né? Mas antigamente qualquer um que chegasse lá conseguia vaga naquilo que ele ia buscar. Até porque a tecnologia de hoje eliminou muitos empregos, naquela época não. E esse primo do meu pai, que ele falava Joel, esse Joel foi para São Paulo e se deu muito bem. Chegando lá, ele arrumaram emprego para ele numa empresa que até hoje existe, Valita, que faz liquidificador, várias coisas aí, né? Pensei até que nem existia, até lembrei dessa história que eu fui ver um liquidificador numa loja e a moça me apresentou um desse daí. Aí eu lembrei e decidi contar para vocês aí. Passou-se, ele estava trabalhando nessa valita, houve uma crise lá que eu não pesquisei porquê, se foi na fábrica ou se foi uma crise dessas que tem, né, de âmbito mundial, nacional. Essa valita teve que demitir várias pessoas, não recordo o ano também. E esse Joel estava lá, estava bem, né? Tipo, ele ficou desempregado e eu acho que foi alguma crise, talvez mundial, nacional, porque
que falaram é que nem em outra fábrica ele conseguiu na época, naqueles dias, um emprego, né? E aí o que ele fez? Ele foi trabalhar na construção civil, abrir valeta na rua, né? Não sei se era de casa ou da prefeitura. São Paulo estava crescendo, não parava, né? E aí ele ficou na picareta. Para ele era normal que ele era um camarada acostumado a trabalhar ali na sua região. Ele pegou na picareta. Aí meu pai contava que ele mesmo contou um tempo depois que alguns falsos amigos, né, aqueles que querem só que você se dê mal e tem muito até o dia de hoje, passavam próximo dele e falavam assim: Ei, Joel, falei para você que essa sua mamata ia acabar. Ele estava muito bem na valeta, né? Com certeza alguém dali que estava ali há muito tempo não conseguia se dar bem e ficou feliz com essa situação, né? É triste, mas é do ser humano isso daí, né? Infelizmente, em Gênesis, capítulo em Gênesis, lá na Bíblia, está escrito que Deus se arrependeu de fazer o homem, sua imagem, sua semelhança. Nós somos o topo do equilíbrio da cadeia alimentar e somos algo que deu errado. O próprio Deus disse isso. Então, o que houve? E as pessoas passavam, falavam para ele: Ei, Joel, falei que a sua mamata ia acabar, não sei o que tem. Ele não ligou não, continuou ali fazendo seu serviço, seu trabalho. Sei que a economia recuperou, não sei onde ele se empregou, e depois ele casou com uma japonesa, né? Brasileira, descendente japonesa, e o pai dele, que era o seu neto, né? Contou para o meu pai que foi em São Paulo visitar o filho. Sabiam que eles eram muito ricos, né? Ele foi, e foi até com vergonha, né? Porque ele era um fazendeiro. Quando ele chegou no prédio, assim, ele viu que era um prédio, aqueles palacetes que tinha em São Paulo antigamente. Ele entrou, ele começou a se sentir mal, constrangido por aquilo, né? E quando aquele pessoal veio cumprimentar ele, toda a família da nora e todo mundo, ele contava para o meu pai que quando ele voltou em si, de um, ele teve um rapto, a emoção foi tão grande que ele teve ali um pequeno desmaio, digamos assim, que ninguém nem percebeu. Quando ele acordou, eles tinham pego ele no colo e ele já estava lá em cima, na sala de hospedagem da casa deles, e olhou ao lado, viu aquilo que tinha muitas coisas ali, coisa que ele nunca tinha visto. E aí ele passou uns dias e voltou para sua casa, sua fazenda. Ainda brincou com meu pai. Falou: Olha, tudo isso que eu vejo aqui na minha fazenda não é nada perto do que eles têm lá. Mas a humildade que essa família de japoneses teve com ele faleceu e nunca esqueceu. Como ele foi tão bem tratado, como ele foi recebido ali como alguém muito importante para eles, né? Aí fica uma história feliz, uma história de sucesso de uma pessoa, falando também daqueles amigos malfeitores, né, que estão batendo nas suas costas, estão esperando o momento para poder sorrir. Mas Deus é maior e, se Deus quiser, 2026 será um grande ano para todos nós.